Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje chegamos ao dia 141 da nossa jornada de 180 dias rumo à liberdade. E o tema de hoje é destrói, destrói. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você sabe contra quem realmente lutamos todos os dias? Muita gente acredita que o maior inimigo do cristão é apenas o diabo. Mas a Bíblia nos mostra uma batalha muito mais ampla. Existe o inimigo espiritual. Existe a influência desse mundo. Existe um inimigo que carregamos dentro de nós, a nossa própria carne. Guarda essa frase com você. O maior perigo não é a força dos nossos inimigos, mas deixar de ouvir a voz de Deus. Ao longo de muitos capítulos, aprendemos algo muito importante. A voz de Deus criou o universo. A voz de Deus define nossa identidade. A voz de Deus acalma as tempestades. A voz de Deus ressuscita aquilo que parecia morto. Hoje, damos mais um passo. A voz de Deus também destrói aquilo que tenta nos destruir. Desde o início da Bíblia, o objetivo do inimigo sempre foi o mesmo. No Jardim do Éden, a serpente não obrigou a Eva a pecar. Ela apenas tentou substituir a voz de Deus por outra voz. Primeiro veio a dúvida, depois a mentira e, por fim, a desobediência. Perceba, a estratégia continua sendo a mesma até hoje. O inimigo, ele procura desviar nossa atenção de Cristo. O mundo tenta convencer que existe um caminho melhor do que a vontade de Deus. E a nossa carne insiste em buscar satisfação imediata, mesmo quando isso nos afasta do Senhor. Esses três trabalham na mesma direção, fazer com que deixemos de ouvir a voz de Deus, daquele que nos conduz à vida. Mas existe uma verdade que nunca muda. Nenhum desses inimigos possui autoridade maior do que Deus. Eles podem sugerir, podem tentar, podem seduzir, mas não podem determinar quem você será. Essa decisão continua sendo sua. É por isso que Paulo escreveu: andem pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Perceba que o foco não está apenas em combater o pecado, está em caminhar diariamente sob a direção do Espírito Santo. Quanto mais ouvimos a voz de Deus, menos espaço damos às outras vozes. A batalha espiritual não é vencida apenas pela força de vontade, ela é vencida pela dependência de Deus. Quando colocamos a palavra como nosso ponto de referência, nossos pensamentos começam a ser transformados. Nossas escolhas mudam, nosso coração amadurece. E aquilo que antes dominava nossa vida começa a perder força. Talvez hoje você esteja cansado de lutar. Talvez tenha a impressão de que nunca vencerá determinadas situações. Mas lembre-se, a vitória não pertence àquele que confia apenas em si mesmo. Ela pertence àquele que permanece firme na voz de Deus. E hoje eu quero propor um desafio com você. Observe quais vozes têm influenciado suas decisões. Aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, as conversas que alimenta, os pensamentos que aceita. Pergunte a si mesmo: isso está me aproximando da voz de Deus ou está me afastando dela? Agora, faça essa oração comigo. Pai, fortalece-me para permanecer firme na tua palavra. Dá-me, Pai, discernimento para reconhecer as vozes que tentam me afastar de ti, coragem para rejeitá-las. Ensina-me a andar no Espírito todos os dias, confiando que a tua voz é mais poderosa do que qualquer inimigo que se levante contra mim. Em nome de Jesus. Amém. E depois de fazer essa oração, repete essa frase comigo. Quando a voz de Deus governa o nosso coração, os inimigos podem até atacar, mas não conseguem dominar a nossa vida. Repete isso e vive isso, porque isso muda tudo. E lembre-se, a maior vitória do cristão não acontece quando os inimigos deixam de existir. Ela acontece quando eles deixam de controlar suas decisões.
porque a voz de Deus passou a ocupar o primeiro lugar, ok? E se você precisa de ajuda, lembre-se, não caminhe sozinho. Nos procure, fale conosco. Nós somos o Ministério da Restauração da Alma da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. E que Deus te abençoe.